Porque o teu bolo ele murcha. Porque o teu bolo cresce no dentro do forno mesmo, ele afunda. Você seguiu a receita à risca, colocou tudo direitinho e de repente, bum, abaixou. Calma. Antes de se culpar por falta de habilidade ou culpar a receita, sabe que tem motivo e solução. Veja as dicas a seguir e garanta que seu bolo nunca mais afunde de novo. Primeira coisa, pré-aquece o forno. O ideal é pré-aquecer no mínimo 10 minutos antes. Dependendo do caso, pode pré-aquecer até 20 ou 30 minutos antes, tá? Que é o ideal. Primeira coisa a fazer antes de preparar o bolo é acender o forno. Geralmente faço isso, ó. Quando eu vou começar a separar os ingredientes, antes disso já vou lá e ligo o forno na temperatura desejada. Segunda coisa, untar a forma antes. Sim, lembre-se sempre que o fermento ele começa a agir quando em contato com os líquidos. O ideal é agir só no calor, mas infelizmente o que eu conheço somente o Dr. Oct, ele consegue realmente, né, fazer isso. Ele age quando entra em contato com o calor. Os outros já começam a agir em contato com os líquidos. E o bicarbonato de sódio ele começa a agir assim que ele entra em contato com o ácido. O ideal é que essa reação aconteça dentro do forno o mais rápido possível. Portanto, nada de deixar a massa esperando. Terceiro, a temperatura do forno. Ela é um dos principais motivos dos bolos desabarem. Isso porque a temperatura muito alta faz com que o bolo cresça muito rápido sem ter assado internamente. Ou seja, por falta de tempo ele não ganha estrutura suficiente para crescer e colapsa, formando um buraco no meio. O bolo ele deve ser assado sempre em temperatura baixa, no máximo 180 graus. Dependendo do caso, quando o forno é pequenininho lá no trabalho, por exemplo, eu asso às vezes 160 graus. Entendeu? Então depende também da temperatura do tamanho do forno. Quarta coisa, ansiedade. Sim, ansiedade faz o bolo afundar. Então, nada de abrir o forno para ver se o bolo está bom, tá? Nada de abrir antes do tempo. Porque ao abrir o forno, o ar frio entra e diminui a temperatura interna. O bolo toma um golpe de ar frio fatal e abaixa. Controle a ansiedade. Melhor, acende a luz e observa. Se o forno tiver luz, pega a lanterninha do celular, tá? Mas evitem abrir o forno, principalmente se for massa alta. Massa alta eu falo aí para abrir depois dos 35 minutos, depois dos 40 minutos. É o ideal você abrir teu forno de massa alta. Porque depois desse tempo o teu bolo já vai ter ganho estrutura. O ideal também é abrir a tampa devagar, permitindo que o ar frio entre aos poucos. Assim, o teu bolo não vai afundar. Sexto, a hora de retirar o bolo do forno. Cuidado, abra a tampa do forno em alguns centímetros, tipo assim, 10 centímetros mais ou menos, permitindo que o ar quente saia do forno e o frio entre. Assim vai igualar a temperatura interna. E aí quando você retirar o bolo de dentro do forno, ele não vai sentir aquele choque térmico, tá? Mas só por 3 ou 4 minutos, senão ele resseca com calor. Nada de deixar então o bolo lá, ó, 10 minutos esperando. Sétimo, excesso de fermento ou bicarbonato. O fermento faz o bolo crescer, né? Então, deixa o bolo mais fofinho, certo? Só que não. Excesso de fermento cria ar dentro do bolo de uma forma muito rápida. E sem estrutura, você já sabe, ele implode. Então, eu vou te dar uma super dica aí, ó. Em média, para cada xícara de farinha de trigo, você vai utilizar de 1 a 1,5 colher de fermento, tá bom? Claro, se a farinha for sem fermento. Oitavo, a substituição do fermento pelo bicarbonato de sódio. Lembre-se, fermento e bicarbonato não são as mesmas coisas. Portanto, não substituam um pelo outro. O bicarbonato, ele ajuda o bolo a crescer sim, mas só quando há bastante aeração dos ovos na massa. Ele costuma ser usado nos bolos de chocolate, para acentuar a cor, deixando o bolo mais negão e mais bonito possível, né? Nono, fermento vencido. Parece óbvio, mas a gente esquece. Então, antes de começar, certifique-se que o fermento esteja ativo. Olha a validade, se já estiver vencida, não necessariamente o fermento não está bom, mas faça o teste do fermento, porque o bolo murcha. E anota aí uma dica para você testar teu fermento e já deixar o teu like quanto isso, porque isso ajuda muito o canal. Para testar o fermento, coloque 1 colher de chá de fermento em meia xícara de água quente. Se ele estiver ativo, estiver bom, ele vai começar a borbulhar imediatamente.
Caso não, é melhor nem começar. 10º, bater ou não bater a massa? Vamos lá, bater na primeira parte é permitido, bater na segunda parte não. É aí que eu vou te explicar. Você pode bater com vontade os ovos, com açúcar, a manteiga. Essa reação é boa e permite que o bolo fique bem fofinho. Mas depois que adicionar a farinha de trigo, é proibido bater. Se estiver usando a batedeira, abaixe para a velocidade no mínimo e apenas misture. Se estiver batendo na mão, misture delicadamente para não desenvolver muito glúten. Com uma espátula, puxe a massa de baixo e dobre e solte a farinha peneirada sobre a massa. Peneirar é bom, muito bom. 11. Já aprendemos que o bolo ele é sensível a mudanças bruscas de temperatura. Então o ideal é que todos os seus ingredientes estejam em temperatura ambiente. Todos eles. O leite, a manteiga, os ovos. Mas isso também não é regra. Por exemplo, se você for bater a clara em ponto de neve, o ideal é que os ovos estejam bem refrigerados. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado dessas dicas aí. E já comenta aqui, né? Se algum bolo teu já afundou, o meu já afundaram algum, tá? Então comenta aqui. E mais uma vez, deixa teu like, que isso ajuda muito o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, que rola vídeo toda semana. Grande beijo, forte abraço, fique na paz. E lembre-se sempre, só você pode te parar.